E nós vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre essas duas derrotas mais recentes, a questão da confiança, o que ele falou para os jogadores do Palmeiras. Houve uma reunião com as lideranças do elenco. O Abel Ferreira fala e a gente acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu fiz uma reunião com eles, pedi-lhes eficácia, calma e confiança, porque o processo está lá. Só lhes pedi e dei-lhes um dia de folga para isso, para fazer um favor, ficar em casa, desfrutar das famílias e não ler mídia. Não ler mídia, porque leiam um pouquinho do que o William do Corinthians, que veio da Inglaterra para aqui e a primeira oportunidade que teve saiu. Leiam a entrevista dele. Se não faz pensar a imprensa, se não faz pensar o futebol brasileiro, eu não vou dizer mais nada. Estamos a falar de um brasileiro e o futebol brasileiro não quer aqui bons jogadores, não quer aqui gente com qualidade. Ele, a primeira oportunidade que teve, saiu. E porquê que saiu? Isso é uma reflexão que vocês deviam fazer. Porquê que saiu? E portanto o que eu lhes disse foi: tapem os olhos, os ouvidos, os olhos e a boca, e vamos fazer aquilo que nós somos bons, que é treinar bem e preparar-nos. Isso nós somos bons. Opa, o que diz o jornalista do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, porque aqui eles vestem mesmo a camisola, por favor, não liguem. Não liguem, porque aqui é assim que funciona. Eu fico muito contente quando os meus jogadores sabem lidar com a primeira capa de jornal, bem na primeira página, e vai haver jogos que vimos na última. Quando nós conseguimos lidar com uma mentalidade muito forte, que isso eu trabalho muito, não é? Ao contrário do que alguns querem pregar, eu sou muito forte mentalmente, muito forte. Acho que é um dos pontos fortes como treinador, é a parte mental, embora não pareça. Sou muito forte e fico muito contente por os meus jogadores acreditarem naquilo que eu lhes digo, mesmo quando perdemos. Abel Ferreira, hein? Vanderlei, Vampeta, Flávio, falando aí do William, do Corinthians. Por que o William saiu do Corinthians? Vocês deveriam tocar mais nesse assunto. Teve a primeira oportunidade de sair do Brasil e saiu. Enfim, de novo o Abel Ferreira com esse discurso, não é, Flávio? Falando aqui do futebol brasileiro e das críticas e da imprensa. Ele recomendou aos jogadores, falou, né, tapem os ouvidos, os olhos e a boca, não vamos acompanhar a imprensa nessas duas derrotas aí mais recentes do Palmeiras. Não, isso eu também faço, né? Eu sou do tipo próprio cara que eu não entendo, não leio nada, não quero saber de muita coisa, não. Acho que esse é um fator, é uma forma. É uma forma. Tem muito, a maior parte das vezes né? É atrás de like e tal, isso eu concordo. Agora, não tem nada a ver com o William, né? O William é problema do Corinthians, não é problema dele. E também teve uma série de situações que levaram a isso. O resto, normal, dentro da normalidade. Eu evito também ficar lendo muito, acho que a maior parte das coisas não são aproveitadas, então eu leio aquilo que me interessa, aquilo que eu acho que é bacana para mim, que vai me acrescentar. Você enfiar a cabeça em rede social, você vai à loucura. Realmente não vale a pena. Mas isso também em Portugal, é bom que se frise, né? Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, na Argentina, na Itália, em todo lugar. Não é só aqui, não. Isso é uma norma que eu tenho como um todo. Eu tenho aquelas coisas que eu leio e as que eu não leio. Até aí, tudo bem. Bom, eu acho que, eu não sei exatamente o que o Abel Ferreira falou para os jogadores, mas se ele falasse, olha, eu acho que vocês deveriam ouvir, ler e assistir aquilo que vocês podem absorver de bom, eu acho que ele teria dado um recado correto, porque normalmente é o que todo mundo faz. As pessoas seguem, as pessoas leem, as pessoas assistem aquilo que faz bem, que pode construir, que pode fazer você crescer em qualquer atividade, ou pessoal, ou familiar, ou profissional. Eu acho que pedir para um grupo absolutamente não ler, não assistir e nem ouvir absolutamente nada, por isso que não ficou muito claro para mim. É muito complicado você pedir para as pessoas viverem dentro de uma bolha, blindadas absolutamente com relação ao que as pessoas pensam, mesmo porque a gente sabe que tem muita coisa que não deve ser lida, ouvida e assistida. Claro, diante da cabeça de cada um, mas tem muita coisa que ajuda você quando você ouve, pelo menos refletir. Quando você lê,
pelo menos, pensar melhor. Quando você assiste, talvez te toque alguma coisa boa para você crescer. Eu acho que sobre esse comentário era essa observação que eu queria fazer. Ô, Vampeta, a gente até conversava aqui fora do ar sobre o Abel. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais até do Luiz Castro, mas Luiz Castro se despede do futebol brasileiro, o Abel Ferreira permanece no Palmeiras, apesar de sondagens, até mesmo algumas propostas no passar dos anos, porque ele tem, né, essa chave do vestiário, ele tem esse comando dentro do clube, não é, Vamp? Tem esse comando, né? É o treinador, é o líder da comissão técnica, líder dos jogadores. Mas eu duvido que o Abel chegue assim, ó, todo mundo vai pra casa, ninguém vai ver nada. Eu duvido que o jogador faça isso. Chega aí, acho que tá bom, professor, beleza, legal. Beleza, a gente vai fazer isso. Chega aí, cara, tem filho, tem esposa, tem namorada, tem amante, tem a porra toda. O cara vai escutar. Se falar mal, o cara avisa, alguém avisa. Alguém falou, então... Aquele negócio que bota assim, ó, vou monitorar seu sono. Não sei aquele negócio. Eu preciso, na época que eu jogo, eu meto no gato. O gato só dorme. Pô, a Vampeta tá dormindo todo dia cedinho, hein? Diz que tem um negócio. Diz que tem um negócio que agora bota pra controlar o sono dos atletas. Se na época que eu jogo, eu metia no gato. Que gato só dorme. Pô, a Vampeta tá dormindo cedo. Ó, levantou agora pra ir no banheiro. Que o gato levanta, dá aquela espreguiçada e volta de novo. Não acredito nisso, não. E o Abel Ferreira que falou também do Luiz Castro, mas sobre essa situação, Vampeta, Vanderlei, Flávio, Mauro, todo mundo ligado aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, né? O Abel Ferreira deu essa declaração aí, enfim, e até repetindo um discurso que ele já repetiu outras vezes no futebol brasileiro. O Vampeta, ele falou sobre essa história que não tem como controlar o jogador, tem família, tem amigos, tem até assessor de imprensa às vezes manda informação para o cara ficar ligado e tal. Ontem na Zona Mista, o Piquerez deu uma desconversada sobre o Luiz Castro, mas o Veiga falou, ele falou, toda mudança tem um impacto. Ele falou, às vezes um impacto positivo, às vezes um impacto negativo que pode influenciar no Campeonato Brasileiro. Claro que pode. Né? E eu achei até legal essa declaração do Rafael Veiga na Zona Mista de ontem sobre o Luiz Castro. O Abel Ferreira até disse, eu vou puxar depois aqui a declaração, sobre o encontro que ele teve com o técnico do Botafogo na última rodada. Muito se falou que era até uma polêmica, por que o Abel não conversou com o Luiz Castro, porque passou reto, não sei o quê. E o Abel disse ontem que é praxe, todos os jogos, acabando o jogo, ele vai para o túnel e não conversa com o treinador adversário. Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, também é um assunto que, né, convenhamos, né? Se ele falou, se ele não falou, segue o jogo, né? Polêmica vazia, esse é o tipo de coisa, perda de tempo. Eu só falei o tempo inteiro aqui, perda de tempo. Nada a ver com isso, vocês querem se cumprimentar, se beijar, se abraçar, nada a ver com isso, não tem a menor... Assim, sabe que a importância abaixo de zero? Abaixo, não importância nenhuma. Se ele se cumprimenta, se ele não se cumprimenta, tem o menor interesse de saber quais são os amigos do Abel Ferreira, do Luiz Castro, se eles são amigos, se eles se cumprimentam. Isso aí, para mim, não faz a menor diferença. Isso eu acho realmente uma polêmica vazia. Ontem ele pediu a palavra antes de começar a falar do jogo, antes de responder as perguntas dos jornalistas, para falar sobre essa situação com o Luiz Castro. Disse o seguinte, antes de começar, queria fazer um parêntese. Sempre que acaba o jogo, eu saio na direção do túnel, desde que cheguei ao Palmeiras. Que isso fique claro, para aqueles que fazem um jornalismo raso. Eu sempre faço isso. Eu tenho admiração pelo Luiz Castro. Falamos depois do jogo. Não criem polêmica onde não existe, fecha aspas, a declaração do Abel sobre esse caso com o Luiz Castro, Vanderlei, que eu até acompanhei nas suas redes sociais, repercutiu bastante na imprensa portuguesa até, né? Esse encontro do Luiz Castro com o Abel Ferreira que não aconteceu depois do jogo. É aquele negócio, né? Quando você quer encontrar defeito, o mais irônico foi o comentário da rede social do Botafogo. E foi irônico. Não precisava fazer esse carnaval todo e todo mundo registrou pela ironia. O Botafogo começou o título da sua rede social colocando deselegante. Depois gozou, como todas as redes sociais dos clubes, quase todas, cutuca o adversário tradicional, adversário importante. Não foi nenhuma tragédia, não precisa fazer isso. E aí, claro, a imprensa portuguesa falou, saiu sem conversar. Mas o que precisa ser dito é que a televisão que estava mostrando também não criou nenhum tipo de clima. Pelo contrário, foi registrado porque a câmera mostrou que não houve aquela despedida, abraço, qualquer coisa assim, e ainda o que não lembro quem estava narrando. Mas foi muito tranquilo, disse assim, eles são amigos, se conhecem, são portugueses, Ele não falou nada demais. Nada, não colocou
uma turbinada, nada. O locutor da transmissão, que me perdoe, eu não lembro quem foi. Aí é isso. E depois todo mundo registrou só o fato. Porque falou numa grande emissora, houve a curtição do time vitorioso, então todo mundo saiu e não cumprimentou. Mas vários textos mostraram, desde quando chegou, o Abel sempre tem essa mesma rotina. Então, não deu uma tragédia. Eu acho que essa abordagem do Abel, eu acho que é muito melindrosa. E olha, atenção, está falando aqui um cara que fala toda hora que ele é o presidente do futebol do Palmeiras, que o trabalho dele é excepcional, que passou para a história. Então, eu reconheço a qualidade do trabalho, mas há um mimimi muito grande. Qualquer coisinha, parece que todo mundo tem que caminhar sobre cristais. Você também dá muita importância para a opinião do Abel, né? Não, mas ele pensa o que não pensa. Mas a opinião dele está sendo colocada aqui. O Abel veio aqui não para dar opinião, ele veio para dirigir time. Eu tenho que analisar o trabalho do Palmeiras, o que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele pensa da imprensa, o que ele pensa do país, tem a menor importância. Ele é só a opinião dele está sendo colocada. E pronto. A opinião dele está sendo colocada aqui no programa, e o apresentador do programa perguntou o que nós achamos. Tem total direito de falar, não quero falar nada sobre o que esse cara acabou de falar. E outros podem falar alguma coisinha. Eu estou falando isso porque eu acho que eu tenho que falar o que eu estou pensando. Ele estava falando e eu estava pensando. Então, eu estou pensando, o Flávio entende que não tem a menor importância, joga pela janela. Perfeito, é assim mesmo que funciona o programa. Não, eu digo perfeito. Eu não tenho o menor interesse em saber da vida do Abel Ferreira, eu acho. se ele tem família, se não tem. Para mim, e nada contra. Assim, para mim, o Abel Ferreira é o quê? Técnico do Palmeiras. Ele faz o trabalho dele, eu analiso o jogo, foi bom, foi ruim, na minha opinião. O resto da vida dele não tem a menor importância. Zero importância nenhuma. O que ele pensa do Brasil, o que ele pensa da imprensa, o que ele pensa dos jogadores, se ele é não sei o que mental que ele falou aí, a menor importância. O Palmeiras jogou bem, jogou mal. O resto, para mim, do Abel Ferreira, não tem a menor, zero importância nenhuma. Acho que dão muita importância para ele. Esse é o ponto. Dão muita importância. Não tem para quê? Não tem importância nenhuma. Ele é apenas o treinador do Palmeiras. Ele tem um cargo. Na verdade, o importante é o cargo dele. Ele é técnico do Palmeiras. Se ele deixar o cargo de técnico do Palmeiras, aí não tem interesse nenhum mesmo. É o cargo que interessa. Para mim, né? As pessoas falam. Então, para mim, é o cargo. O cargo é importante. Técnico do Palmeiras. Se trocar o técnico, deixa ser aquele que estava lá, está fora e passa a interessar o cara que está lá. Para mim, interessa o cargo do cara, não o cara. Para mim, interessa o Abel Ferreira. Hoje ele está técnico do Palmeiras. Então, eu analiso o cargo dele, que é importante. Ele, como pessoa, tenho todo respeito a todo ser humano, mas não tenho o menor interesse de saber da vida dele. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu cheguei até a conversar com o Luiz Castro quando ele era técnico do Shakhtar Donetsk, aqui no microfone da Jovem Pan. E ele falou sobre o Abel, falou que o Abel Ferreira foi colega dele de classe lá em Portugal, né, que eles estudam futebol. Até chegou a se referir ao Abel como uma pessoa afável. Ele falou assim, uma pessoa muito amável, o Abel Ferreira, né? Ele falou, meteu essa aí na entrevista o Luiz Castro. E a gente está aqui falando sobre o técnico do Palmeiras, de fato, né, Vamp? Não importa, né? Essa situação aí, se fala com o cara, se não fala com o cara, pouco importa pro futebol, pra bola rolando, né? E o Flávio falando aqui, o Abel Ferreira faz questão sempre de pontuar algumas coisas do futebol brasileiro, né? Alguns, não sei, problemas ou, enfim, coisas que a mídia toca, pautas da imprensa, né? O Abel Ferreira gosta de falar. Ele se importe com isso. Eu, ao contrário, não me importo com o que ele pensa. Essa é a diferença. Ele está importando com o trabalhador. Eu não. Para mim, o que interessa dele é como treinador. Quando ele deixar de ser treinador do Palmeiras, você pode ter certeza que eu não vou querer saber nada dele. Zero. A não ser que ele vai ser treinador de um outro time que eu trabalho com isso. Fora isso, não tem nada contra a pessoa dele, nem a favor. Eu não conheço o Abel Ferreira. Não me importa o ser humano, interessa o treinador. Para mim, o que vale é o cargo. O resto, o que ele pensa, o que ele não pensa, não faz a menor diferença para mim. Mas eu respeito. As pessoas estão preocupadas se ele cumprimenta, se ele levanta, se ele dorme, se ele respira. É problema de cada um. O que ele falou, importância zero. Eu prefiro mais, por exemplo, o Mário Sérgio, o Mário Cortella, e aí eu já me importo mais com o que ele fala. O Pondé, né? Esses caras já me importam mais. Mas o Abel não é o caso. Não tá. Guardiola me importa o que ele fala. Acho que ele... Entendeu? O Cruyff, quando ele dá declarações, eu gostava muito. Aí sim, o Abel
É o treinador do Palmeiras, faz um trabalho legal e está tudo certo.